Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. Recebemos também aqui nos estúdios do Grupo Verde Vale de Comunicação o candidato a prefeito pelo município de Iriniópolis, pelo PSDB, Juliano Pozzi Pereira. Juliano, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Verde Vale FM. Tudo bem, estamos tranquilos, rumo à eleição para cumprirmos o terceiro mandato de prefeito na cidade de Iriniópolis. Aproveite a oportunidade, Juliano, e nos conte um pouquinho mais quem é o Juliano. Juliano Pozzi Pereira, tem 61 anos de idade, natural de Brusque, Santa Catarina, técnico de contabilidade de formação, bancário de profissão. Estou há 40 anos em Iriniópolis, casado com Tânia Regina Riquel Pereira, pai da Manuela, avô do Lorenzo e do Benício, tendo como genro Oscar Saul Crestani Júnior. Esse sou eu. Certo. Uma pessoa humilde que gosta muito de morar e de viver em Iriniópolis. Por favor, candidato, peço que o senhor se aproxime um pouquinho mais do microfone. Então, a partir de agora, nós começamos aí com o cronômetro e com as perguntas que foram previamente enviadas a todos os candidatos que estão participando desta sabatina. Todos receberam o regulamento e todos também receberam as perguntas de forma antecipada. 3, 2, 1. Qual é o ponto de destaque do seu plano de governo? Aquele que o senhor acredita ser o maior objetivo do seu mandato? Olha, sem deixar de lado e sem esquecer das questões da infraestrutura, da saúde e da educação, nós precisamos focar muito na questão da geração de empregos. Não que Iriniópolis seja uma cidade de desempregados. Iriniópolis hoje tem uma cidade onde existe o pleno emprego, né? Todo dia se oferecem vagas de emprego no município. Nos últimos 3 anos foram gerados 165 empregos. Foram abertas 233 MEIs. Isso significa dizer que são 400 pessoas que têm alguma atividade nos últimos 3 anos. Mas nós não podemos deixar de lado a necessidade de continuar gerando empregos, né? Apesar de sermos uma cidade extremamente agrícola, né, onde o valor adicionado vem 75% da atividade primária, que seria a agropecuária, a silvicultura, né? Mas sempre tem gente procurando novos caminhos, novos horizontes e querendo se empregar. Para isso, nós estamos em vias de desapropriação de uma área para transformá-la em área industrial, com o grande objetivo, a princípio, de apoiar as empresas do próprio município, que querem expandir, que querem mudar de localização, né, que precisam construir. Então, o nosso primeiro objetivo de mandato seria essa questão do emprego, geração de emprego, apoiar as empresas que estão ali para expandir e gerar empregos para aqueles que querem trabalhar dentro do nosso município. Certo. Prosseguindo aqui com os questionamentos, quais são os planos que o senhor tem sobre investimentos na infraestrutura do município? O nosso município, como já falei aqui, é um município extremamente agrícola. Então nós temos que dividir a questão da infraestrutura na parte rural e na parte urbana. Na parte rural, nós temos trabalhado já ao longo dos últimos 12 anos nas questões de alargamento das nossas estradas, que a cada alargamento que você faz, você consegue manter melhor essas estradas. A conservação fica muito mais fácil. E na questão de aterros, em pontos onde em períodos chuvosos, né, acabam havendo alagamentos e acabam impedindo o trânsito das pessoas, o deslocamento das pessoas. Então já fizemos bastante nessa área e temos muito para fazer ainda. E na parte urbana, nós temos trabalhado muito a questão da pavimentação das vias públicas, né? Pavimentamos praticamente 65 vias públicas nos últimos 8 anos praticamente. E as pessoas pensam que acabou, mas não acabou. Nós ainda temos mais ou menos umas 50 vias públicas para pavimentar. Então isso é algo que é constante nos nossos governos, né? Nos governos do 45 do PSDB.
Mas temos também algumas questões específicas, né, que nós precisamos fazer a ligação de 2 bairros com a cidade para desafogar a única via de ligação do interior com a cidade, né, que seriam os bairros São Francisco e o bairro Jardim Brande, que nós precisamos fazer vias de ligação com a Rua Paraná. E precisamos também trabalhar a questão do esgotamento sanitário. Essa é considerada uma obra de grande importância, né, que não aparece, na verdade, né, porque é uma obra enterrada, mas é uma obra de grande importância principalmente para a questão de saúde, né. Então, entre todos os pontos de infraestrutura que precisam ser trabalhados, eu acredito que na parte rural seria a continuidade de alargamentos e aterros e a manutenção constante de todas as vias públicas na parte rural. E na cidade a questão da continuidade das pavimentações, as ligações dos bairros, o esgotamento sanitário. Existem outras demandas relacionadas à construção de pontes que ligassem Irinópolis com Porto União, né? Isso é algo que foi trabalhado no último governo do prefeito Lademir, no atual governo do prefeito Lademir, né? Através da busca de recursos, né? Com a apresentação do projeto para que isso acontecesse, mas infelizmente até esse momento não foi possível a obtenção desses recursos. Mas é algo que também sempre se vai buscar solucionar esse problema da ligação, principalmente entre as comunidades do interior do nosso município com o distrito de Santa Cruz. Vale ressaltar também, né, candidato, que você por outras vezes já foi prefeito eleito de Irinópolis, né? Sim, fui prefeito em 2 mandatos, né, de 2013 a 2020, aonde iniciamos esse processo principalmente na questão da infraestrutura, né, de alargamentos e aterros, o que melhorou muito a mobilidade e a conservação das nossas estradas rurais. Vale ressaltar, já que o senhor tocou nesse assunto do alargamento, a via principal de Irinópolis também é uma via diferenciada, ela tem um alargamento diferente de outras avenidas, de outras ruas aí dos municípios da região. Isso também ajuda e ajuda bastante, porque a mobilidade vai mudando, né? A cidade vai aumentando consideravelmente também o número de veículos. Então esse alargamento é muito viável e muito importante. Com toda certeza, a nossa avenida ela é larga, ela é ampla, né? Ela hoje precisaria uma reconfiguração dela, principalmente para o alargamento das calçadas, né? Para que as pessoas, a mobilidade das pessoas possa ser melhor. Nós temos diversos pontos que as calçadas são muito estreitas, né? E isso acaba prejudicando um pouco o ir e vir das pessoas. Certo. Continuando aqui com as perguntas, os questionamentos. Para você, Juliano, quais são os principais desafios na área da saúde de Irinópolis? Olha, a nossa saúde é muito bem avaliada, mas ainda temos muito a fazer na área da saúde. Então, eu penso, né, que hoje o que nós precisamos fazer é procurar diminuir a necessidade de deslocamento das pessoas para outras cidades para a realização de alguns procedimentos, de consultas, esse tipo de situação, né? Então, por que nós precisaríamos fazer para isso? Hoje nós temos demanda muito grande por algumas áreas em específico, né, na questão de consultas e procedimentos. Então, hoje nós precisaríamos contratar mais especialistas. Apesar de já termos um bom número de especialistas e considerado o porte do nosso município é algo muito diferenciado na região, os especialistas que nós temos, a exemplo de ter um otorrino, né, no SUS, no município de Irinópolis, um município com 10 mil habitantes, de ter um geriatra, né, também, que é algo diferenciado no nosso município. Hoje nós teríamos que ter talvez um ortopedista, né? Que nós temos uma fila muito grande de pacientes para serem atendidos na ortopedia. Então esse tipo de coisa a gente tem que ir avaliando de acordo com as demandas, as necessidades. E outra coisa que a gente também tem buscado e chegou o momento de se fazer isso, né, é a questão de melhor equipar o hospital, né? O nosso hospital passou por diversas reformas, diversas adequações exigidas pela vigilância sanitária nos últimos anos, né? E agora então chegou a hora de a gente colocar lá um equipamento de raio-x, que ainda não existe no nosso hospital, né? E cujos recursos já estão garantidos junto ao governo federal para que isso aconteça, né? Talvez um equipamento de ultrassom também, mas sempre temos que lembrar que para equiparmos esse hospital nós precisamos de profissionais para poder operacionalizar esses equipamentos e oferecer os diagnósticos. Se a necessidade das pessoas
terem que se deslocar tanto a União da Vitória quanto a Canoinhas para poder fazer esse tipo de exames. A questão dos profissionais é algo muito interessante que é importante a gente falar aqui. Não adianta você ter só o equipamento. Você tem que ir em busca do profissional que vai operar esse equipamento. E não adianta você ter um equipamento lá para operacionalizar só com um profissional, por exemplo, um raio-x, né? Ele vai exigir um serviço constante, né? Principalmente dentro do hospital. Então isso demanda diversos profissionais, né? E a gente sabe da dificuldade de conseguir esses profissionais. Para você ter uma ideia, o geriatra nós levamos praticamente 7 anos para conseguir trazer um geriatra para o município, né? Então nós vamos ter que ir atrás de pessoas, técnicos, médicos para poder operacionalizar esses equipamentos. Comprar o equipamento não é o difícil, né? O difícil é ter o profissional que opere esses equipamentos e possa dar o diagnóstico para que as pessoas não precisem ficar se deslocando com tanta frequência. Estamos conversando com o Juliano Pozzi Pereira, ele que é candidato à Prefeitura de Iriniópolis pelo PSDB, né? Lembrando que você acompanha na íntegra essa sabatina, que vai estar disponível no canal do YouTube do Jornal Comércio. Seguindo aqui, candidato, existem obras emergenciais no município de Iriniópolis, aquelas que o senhor não abre mão de fazer já logo nos primeiros meses do mandato, caso seja eleito? Não entendo dessa forma, porque a gente vem conduzindo essa questão da infraestrutura, né, ao longo dos últimos 12 anos. Como é um governo de continuidade, né, então nós temos um planejamento daquilo que a gente precisa fazer em termos de infraestrutura, tanto na cidade quanto no interior, conforme aqui já foi relatado. Então vamos continuar fazendo o que viemos fazendo até hoje, sem nenhuma necessidade de alguma obra emergencial, né? Eu acho que na questão da infraestrutura temos caminhado muito bem, né? As últimas 3 administrações têm feito o seu papel para que as coisas nessa área estejam cada vez melhor. Chegamos agora aos 11 minutos iniciais da entrevista, o que vai ser disponibilizado, né, na segunda edição do Jornal União é Notícia da Rádio Verde Vale. Seguindo aqui com os questionamentos, candidato, na sua opinião, o município ele está bem atendido no que diz respeito à educação? Eu entendo que sim, até porque a nossa educação, ela, no último resultado do IDEB, ela ficou em 3º lugar no estado de Santa Catarina, nas séries iniciais, que seria da 1ª à 5ª série, e ficou em 8º lugar nas séries finais, que seria da 6ª à 9ª série. E entendo que isso é fruto de todos os investimentos que foram feitos pelas administrações dos últimos anos, né? Então nós construímos muitos prédios novos, né? Levamos tecnologia para as escolas, botamos ar-condicionado em todos esses prédios, temos lousa digital nas nossas salas de aula. Frota do transporte escolar é nova, praticamente, né? Merenda escolar de qualidade. Fornecemos uniformes, fornecemos material escolar, fornecemos mochilas, né? Então temos feito, adotamos praticamente as principais escolas do município, ou quase todas, né, de quadras esportivas cobertas, né? Então o investimento que foi feito nessa área da infraestrutura da educação foi muito forte. E também colocamos na Secretaria de Educação diversos técnicos para apoiar o trabalho dos professores, né? Porque eles precisam desse apoio, né? Então nós temos lá supervisores escolares, nós temos ATPs, né, em todas as escolas, tem escolas que têm 2 ATPs, tudo isso para apoiar o trabalho dos professores, que também são parte muito importante nesse processo, né, que se chega a ter a 3ª melhor educação do estado de Santa Catarina nos anos iniciais e a 8ª melhor educação nos anos finais do ensino fundamental. Um assunto bem interessante, nós falamos de Iriniópolis, é a agricultura e principalmente também pelo maior desfile de tratores que acontece em Iriniópolis e cada vez mais o sucesso, né, mostrando ao mundo, né, o município de Iriniópolis. Falando na agricultura, em especial já também comentando sobre a festa do trator, que alavanca o turismo e também fomenta aí os agricultores, é uma forma de homenagear o homem do campo também, né, candidato? Com toda certeza. O grande objetivo da nossa festa justamente é esse, é valorizar a nossa agricultura, que é uma agricultura muito forte, né, composta de pessoas muito trabalhadoras,
muito empreendedoras. O agricultor de Irinópolis, ele é muito empreendedor, né? Ele está sempre investindo na atividade dele, está sempre buscando produzir mais, porque áreas novas para expandir não existem, né? Então temos que aumentar a produtividade. E nossos agricultores, nesse sentido, são muito empreendedores. Gostam da tecnologia, usam a tecnologia. A nossa agricultura é muito bem servida na assistência técnica. E quando eu falo assistência técnica, não é assistência técnica da prefeitura, né? Porque eu entendo que não é o... Desculpe. Eu entendo que não é o papel da prefeitura fornecer assistência técnica no município de Irinópolis. O que acontece hoje em Irinópolis? Nós temos como principal atividade agrícola a cultura do tabaco. Nessa área nós temos diversas empresas trabalhando e oferecendo assistência técnica e levando novas tecnologias ao produtor do tabaco. São 18 orientadores das empresas fumageiras atuando diariamente dentro do nosso município. Por outro lado, para aqueles que cultivam cereais, nós temos as cooperativas, nós temos as cerealistas, nós temos as revendas de insumos, que oferecem também a esses agricultores a assistência técnica. Trazem novas tecnologias. Tem muitos técnicos no campo fazendo esse papel de orientar os nossos agricultores, de levar novas tecnologias. Então eu entendo que nessa área, o nosso papel, ele é de oferecer boas estradas aos agricultores para que eles possam trazer os insumos e tirar a produção. Levar uma saúde de qualidade aos nossos agricultores mais próximos deles. E foi isso que nós fizemos. Nós regionalizamos o atendimento da saúde. Hoje nós temos 3 unidades de saúde no interior regionalizadas. E lá tem médico, tem dentista, fisioterapeuta, psicólogo, pediatra. Não todos os dias da semana, né? Mas pelo menos um dia da semana ou 2 dias da semana nós temos esses profissionais muito próximos aos nossos agricultores. Então isso dá uma garantia de um bom atendimento na área da saúde, uma tranquilidade para eles nessa área. De levar uma boa qualidade da educação também próximo a esses agricultores, né? Então nós construímos escolas novas, reformamos escolas, ampliamos escolas, levamos creches para o interior, né? Para que o agricultor ele possa ter essa tranquilidade também, de o seu filho poder ir para a creche e ele poder fazer o seu trabalho, de saber que o filho está ali, a escola está pertinho da família, né? Então a gente fez esse papel. E tem algo muito interessante que a gente fala, que é a diversificação de atividades nas pequenas propriedades rurais, né? E é algo que eu já venho falando sobre isso há muito tempo, porque eu durante 29 anos eu fui funcionário do Banco do Brasil e trabalhei na carteira agrícola praticamente esse período inteiro lá em Irinópolis. E eu sempre me questionei por que as nossas propriedades agrícolas elas eram vinculadas a só uma cultura anual, né? Algumas ainda faziam o plantio de cevada e trigo no inverno, mas infelizmente essas culturas foram desaparecendo por falta de produtividade, por problemas relacionados a clima e tudo mais. Mas a gente sempre teve essa preocupação com a questão da necessidade de oferecer mais renda aos nossos agricultores, né? E teve um período que eu saí de Irinópolis e fui trabalhar em Campo Alegre. E quando voltei de Campo Alegre, a gente iniciou dentro do Banco do Brasil, juntamente com as administrações da agência que passaram por lá, um incentivo como banco, né? Como banco e como pessoas que éramos preocupadas com isso, a questão da diversificação. Numa parceria com a Frimeza na época e o SEBEM, nós começamos a incentivar a pecuária leiteira, né? Irinópolis evoluiu muito nesse campo. Só para você ter uma ideia, quando a gente iniciou na prefeitura em 2013, Irinópolis produzia em torno de 400 mil litros de leite mês, né? Hoje estamos com mais de 6 milhões de litros mês, né?
como funcionário do Banco do Brasil e como cidadão e como uma pessoa preocupada com essa questão da renda dos agricultores, né, eu trouxe para Irinópolis a cultura da cebola, que veio seguida também da cultura da beterraba, da cultura da cenoura, da cultura do tomate. Então são culturas hoje que estão implantadas no nosso município e que demonstram a nossa preocupação com a questão da diversificação de atividades dentro das nossas propriedades rurais. Então eu acho que esse é o papel da prefeitura, né? Oferecer opções para que aqueles que quiserem fazer algo a mais dentro da sua propriedade tenham esse apoio por parte da prefeitura. Certo, estamos conversando com o candidato à prefeitura de Irinópolis, o Juliano Pozzi Pereira, ele que é pelo PSDB, já falou sobre a agricultura, já falou sobre a saúde, com foco principal na proximidade, tanto da educação, da saúde para os agricultores e estradas de qualidade, para garantir, né, a trafegabilidade e até mesmo o escoamento da produção desses agricultores. Candidato, a segurança pública, apesar de ser de competência do Estado, diz respeito ao nosso dia a dia, né? Quais são os seus planos para esta área? Com relação à segurança pública, nos últimos 12 anos, a gente vem apoiando a segurança pública, quer seja a Polícia Civil, quer seja a Polícia Militar e os bombeiros, que também fazem parte da questão de segurança, né? Então, o que a gente fez ao longo desses anos? Construiu prédios novos, né, para a Polícia Militar, para os bombeiros, né, liberando assim espaço para um prédio mais amplo para a Polícia Civil. Apoiamos também fornecendo viaturas, armamentos e equipamentos, tanto para a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar e quanto para os bombeiros. Também temos com a Polícia Militar um convênio da Rádio Patrulha, onde a gente auxilia na manutenção do destacamento que existe lá em Irinópolis. E também temos um programa de câmeras de vídeo monitoramento. Num primeiro momento, num convênio com o Estado, foram instaladas 10 câmeras de vídeo monitoramento na parte urbana da cidade. Num segundo momento, ampliamos para 20 câmeras. E agora estamos fazendo esse trabalho no interior do município. Então, em diversas localidades, hoje nós já temos câmeras que monitoram o trânsito, né, no interior. E que já foram úteis, né, para que a polícia pudesse desvendar alguns mistérios, né, acontecidos pelo interior do nosso município. Então isso a gente tem feito com frequência e vai fazendo com frequência. Porque hoje a nossa maior preocupação é com a questão das drogas. Isso é algo que acredito que todo prefeito em toda a cidade, né, tem essa grande preocupação. E como é que vai se combater isto? Eu entendo que é através da tecnologia, né? Não tem outra forma, né? Da inteligência da polícia, né? E para isso eles precisam de equipamentos, né? Eles precisam ter essas câmeras de vídeo monitoramento para poder acompanhar o deslocamento, esse tipo de coisa. Então isso são coisas que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança. Irinópolis é uma cidade pequena e onde é muito bom de se viver e é uma cidade muito tranquila nesse sentido, né? Outra coisa que a gente aqui pode dizer que ajuda muito a segurança e que nós já fizemos em 100% praticamente da parte urbana do município foi a instalação de lâmpadas de LED. Então, por toda a parte urbana, hoje nós temos a instalação de lâmpadas de LED. Isso melhorou muito a condição de iluminação de todos os bairros e da parte central da cidade. E isso auxilia muito no combate à criminalidade, né? Aqueles becos que antes tinham iluminação muito ruim, aquelas vias públicas que a iluminação era muito ruim, hoje mudou completamente essa realidade, né? Fica muito melhor, as pessoas têm muito mais segurança de se deslocar, né? Seja de carro, de moto ou até mesmo caminhando, né? Então isso ajudou bastante essa questão. Candidato, junto com o senhor, né, concorre a vice-prefeita, a Circe, que é a atual vice-prefeita de Irinópolis. Nos conte mais sobre ela. Olha, a Circe eu conheço ela praticamente há
praticamente desde 1997 eu conheço a dona Circe, porque ela era agricultora, né? Certo. Juntamente com o seu marido, o seu Dalmo, e eles vinham ao banco em busca de crédito. E a gente ali, por intermédio do banco, foi traçando um relacionamento, né, com o casal, e foi acompanhando o desenrolar e o desenvolvimento deles na política também. Tanto é que entrei na política pelas mãos da Circe. Legal. Né? E que foi minha vice também em 2013. A Circe é uma pessoa muito preocupada com a população. Né? Ela tem uma preocupação muito grande assim, com o povo. Tanto é que ela chama de meu povo. E ela me ajudou muito enquanto eu fui prefeito e ela vice. E no meu segundo mandato como prefeito, ela foi minha chefe de gabinete. Me ajudou muito porque ela sempre tratava dessas questões mais delicadas, né, na área da saúde, ajudando as pessoas a resolver problemas que muitas vezes precisam de uma atenção maior, não só aquela atenção dedicada pela assistência social, não só aquela atenção dedicada pela saúde. Precisa que alguém pegue a pessoa pela mão e ajude a resolver os problemas, né? E ela faz isso e faz isso com muita excelência. Se vocês soubessem todo o trabalho que ela faz, as pessoas dizem, mas a Circe de novo. Mas faça uma pesquisa de opinião pública para saber, né, quem o povo quer na política como candidato. Vai dar a Circe. Por quê? Ela faz um trabalho que ninguém enxerga. Só as pessoas que são beneficiadas pelo trabalho dela é que enxergam isso. E são muito gratas a isso. Agora na campanha, é difícil você chegar numa casa onde as pessoas não conheçam a Circe. Nós estamos trabalhando há 4 semanas fazendo visitas. 4 pessoas não conheciam a Circe. Todas as 4 chegaram há pouco tempo em Irinópolis. Todas as demais, ela tem uma história para contar com essas pessoas dentro dessas famílias, né? Então é uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada naquilo que faz e gosta do trabalho que faz, gosta do povo e gosta muito de Irinópolis. Bacana. Estamos conversando com o Juliano, ele que é candidato à Prefeitura de Irinópolis. Candidato, por gentileza, algum ponto que o senhor gostaria de destacar? Chegamos aos quase 26 minutos desse bate-papo. Fique à vontade. Olha, eu gostaria de falar algo a respeito dos últimos 3 governos do município de Irinópolis. Eu acho que nós mudamos muito a realidade do município, seja na questão da infraestrutura, seja na questão da educação, seja na questão da saúde e também na assistência social, aonde nós implantamos diversos programas, né, que vêm em benefício da nossa população. Vou te citar alguns exemplos. Nós temos um programa de reforma e ampliação de moradias, bancado com recursos do município. É um programa que beneficia pessoas que estão inscritas no CAD único, então pessoas que têm renda até 3 salários mínimos, com um valor hoje na faixa de R$ 7.500, para que as pessoas possam trocar a cobertura da sua casa, ampliar a sua casa, seja com um quarto, com uma cozinha, construir um banheiro, né? Porque isso ajuda muito nessa questão da habitação. Nós temos em Irinópolis diversas moradias muito pequenas, de famílias meio grandes. Então o que acontece? Enquanto é só o casal, uma casa com 2 quartos, sala e cozinha conjugada e um banheiro, vai, né? Mas daqui a pouco o casal tem 2, 3 filhos. E já não tem mais um quarto para esses filhos. Às vezes é um menino, 2 meninas, 2 meninos e uma menina. Então as famílias querem ter um quarto diferenciado para os meninos e para as meninas, né? Questão de banheiro, né? As pessoas conseguiram construir a casa, mas tem um banheiro muito, vamos dizer assim, ruim. Então a gente ajuda nisso. A cobertura, né? Ela vai ao longo do tempo, não adianta, né? Começa a ter goteiras. Trocar trocar a cobertura. Isso tem ajudado muitas pessoas. Bastante mesmo.
Me desculpe essa tosse, mas Não, mas fala bastante nesse período tá de difícil. campanha, não é? Tá difícil. Não é Não tá fácil, fácil. né? No período de campanha, acaba conversando mais e a garganta assim. Exatamente. Então é um programa muito exitoso nosso, né, nessa área da assistência social. Temos também um programa chamado Cidade Limpa e Solidária, onde mais ou menos 90 pessoas hoje trabalham na limpeza pública, né? Seja na parte urbana como na parte rural. Na parte rural eles fazem roçadas nas estradas, abrem as valetas, desobstruem bueiros, né? E isso tudo ajuda também na conservação das estradas. Na parte urbana fazem a limpeza pública e dos prédios públicos também, em alguns momentos. Trabalham um dia por semana em troca de uma cesta básica, que não é essa cesta básica que se compra em mercado. É uma cesta básica que praticamente mantém uma família com 4 pessoas durante o mês, com exceção da questão da carne, que também vai carne, mas não o suficiente para isso, né? Então são 2 bons programas que nós temos hoje que beneficiam muito a nossa população, vamos dizer assim, mais carente. Mas o que eu quero finalizar dizendo é o seguinte: nós temos propostas e temos o que mostrar, né? Os nossos adversários, infelizmente, só falam em mudança, sem ter o que mostrar. Porque vamos mudar, porque vamos mudar, porque vamos mudar, porque está na hora de mudar. Mas, infelizmente, não apresentam propostas viáveis e nada além daquilo que a gente já está fazendo e está se propondo a fazer num governo de continuidade. Então, quando a gente fala continuidade, o que é? Fizemos até aqui, daqui nós precisamos avançar. E por que não fizemos mais? Porque primeiro era necessário fazer o básico. Chegamos aos 30 minutos, temos ainda 2 minutinhos para as considerações finais. Se o senhor quiser, fique à vontade. Eu só queria agradecer a oportunidade que a FM Verde Vale está oferecendo a todos os candidatos a prefeito da região, né? Eu acho que é muito importante esse espaço, até para a própria democracia, para que as pessoas possam avaliar, né, cada candidato dentro das suas propostas, dentro daquilo que ele entende ser necessário fazer para, principalmente, melhorar a qualidade de vida da população de cada município aqui da região. Tá certo. Ouvimos então o candidato à Prefeitura de Irineópolis pelo PSDB, o Juliano Pozzi Pereira, que tem como vice a Circe. Lembrando que a sabatina completa você encontra disponível no site, né, no canal do YouTube do Jornal Comércio, onde você pode curtir, compartilhar. E para a Rádio Verde Vale, os 11 minutos iniciais dessa entrevista, você, eleitor de Irineópolis, vai ter a oportunidade de acompanhar. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.